Muscle Contest TV, vim hoje aqui visitar consultório da doutora Rafa Zen, IFBB Pro e Nutri. Prazer estar aqui com você, Rafa. Prazer é meu, Brauber, receber vocês aqui. Com muita alegria, muito prazer, porque eu recebo mesmo vocês aqui para dar informação, para contar um pouco da minha história, motivar o pessoal. E o que te levou, Rafa, a começar a competir? Então, Brauber, eu comecei... antes nem passava pela minha cabeça fisiculturismo. Eu comecei no Garota Fitness, que é o que tinha mais próximo daquilo que eu conhecia, né, como algo, como um corpo. Eu sempre fui muito magra, eu pesava 57, 55 quilos e eu não aceitava o meu corpo desde pequenininha. Eu ia na escola com 2 calças, então eu sei assim o que uma pessoa passa quando ela não aceita o próprio corpo. E eu passei então a procurar meios para que isso fosse mudado. Então comecei desde novinha a treinar em casa, isso com 15, 16 anos eu treinava em casa. E aí via Solange Frazão, né, que tinha aquelas ginásticas na TV, via as Sheilas, isso tudo me motivava, né? Voltei lá atrás, antes disso, só para eu explicar um pouco. E aí fui treinando, comendo, né, construindo uma massa, aí treinando, comendo pesado. Sim. E ainda era muito magrinha, Brauber. Depois eu pego algumas fotos. E aí, antes disso eu ganhei o Garota 15, que foi, na época tinha o Campeonato Paulista de futebol, que tinha as gatas do Paulistão. Olha onde eu fui me enfiar, gente, pesando 53 quilos. E no dia que eu cheguei lá, que tinha umas fotos com as musas, todas as meninas. Corpo de paniquete. Foi musa do 15 de Piracicaba, o pessoal entendeu. 15. Gente, é um time, não sei se o pessoal lembra. E aí foi aí que eu entrei nesse mundo de concurso. E aí eu conheci a TV e tal, tive algumas experiências. E aí fui pro Garota Fitness, que foi a primeira experiência de desidratação, porque lá o pessoal fazia também. E dali, em 2017, fiz um show só em outra federação, que a Muscle Contest não existia ainda. Em 2018, primeiro ano, acho, né? Da Muscle Contest. E foi em São Paulo, esse show, eu lembro até hoje. E foi a minha estreia na Muscle Contest. E o que mudou de lá pra cá, você na Muscle Contest? Então, você falou o que me levou, né? No fisiculturismo. Foi eu sempre quis buscar desafios, né? E meios de me motivar para estar cada vez melhor. Eu fui diagnosticada com TDAH esse ano, sempre sofri assim a vida toda com algumas questões que eu não entendi o porquê. E uma das questões é a dopamina. Então, Brauber, a gente tem um nível de dopamina muito baixo. Então, você tem que estar se motivando o tempo todo. E a Muscle Contest, eu lembro até hoje. Primeiro dia, na pesagem, lá tinha os atletas que, na época tinha Jay, e eu lembro quando eu cheguei, e Tamer falando assim, olá, eu sou o Tamer Alguinde, sou o presidente da Muscle Contest, estamos vindo dos Estados Unidos para o Brasil, e onde a gente quer fazer, como é que ele fala sempre? Fazer o centro do fisiculturismo no mundo. Isso, quando ele falou isso, eu lembro até hoje. Eu fiquei encantada, sabe? Eu falei, gente, uma empresa que veio dos Estados Unidos pra cá e eu nem sabia que a sede era em Piracicaba. Então isso fez meu olho brilhar, assim. E no outro show, foi o primeiro contato que eu tive com pessoas estrangeiras. Então é uma experiência muito legal pra gente. Muita informação. Sim, aí meio que eu cheguei e vi aquilo e ali que eu enxerguei o tamanho e a dimensão que a Muscle Contest poderia ser na minha carreira e na minha vida. Isso soma muito para a tua carreira também profissional, né? Com certeza. Não só como atleta, né? Que a Rafa é atleta profissional, e na nutrição também, né, Rafa? Porque você acaba se tornando uma referência para os seus clientes, né? Sim, com certeza. Fora a visibilidade, né? O respeito que a gente tem. Eu fui nascida e criada como fisiculturista na Muscle Contest, é um lugar que eu me sinto muito à vontade. Conheço bastante pessoal, tenho
tenho gratidão também por tudo que foi proporcionado pra gente como atleta, a respeito, né, o que foi trazido para o Brasil. Hoje eu lembro que às vezes eu paro para pensar, um show em São Paulo foi o primeiro show e hoje a gente tem, né, a nossa contest no país inteiro, então é muito bacana a forma com que os atletas são tratados, a visibilidade, né, que a gente tem de fora. E a questão do Procard, quando você pegou o seu cartão profissional, deixou de ser amadora. Quanto isso pesou? Quanto isso agregou mais ainda? Olha, passou um filme. Você pensava, pô, eu vou começar a competir no fisiculturismo e vou ser uma atleta profissional? Porque a gente naquela época até então, que estava tudo começando, tudo novo, né? Até eu que faz 20 anos que eu trabalho com cobertura de evento, com atletas também, a gente não esperava que ia chegar ao ponto que chegou. Sim. E esse ano eu tive o prazer de ver você disputando uma vaga para o Olímpia. Nossa. E você é um atleta que a gente está acostumado, né? Tipo, tanto no amador, a gente que acompanha toda semana, de casa praticamente, acompanha lá desde o amador até o profissional. O Caramelo me viu, poxa, você tá aqui ainda, Rafa, vai pegar logo esse Procard, porque, né, a gente acaba, e eu sempre competi bastante, então a gente acaba pegando esse, falando assim, passa um filme na minha cabeça, sabe? Passa um filme mesmo. Desde 2018, comecei a competir, primeira competição, a Jay ganhou, e aí eu fiquei bastante chateado, peguei 6º lugar, chateado, né, primeira competição, 6º lugar, um nível de exigência, né, que é a cabeça do atleta. E aí no próximo show eu ganhei, e dali, depois eu ganhei o Mr. Olympia, Tava lá nesse Mr. Olympia. Esse Mr. Olympia amador, que eu lembro até hoje do que eu tenho na minha mente desse dia, quando eu olhei as meninas, eram muitas atletas, e eu ali, do lado de meninas que eu admirava, né, que eu seguia no Instagram, as musas fitness, e eu ganhei esse show, fiquei muito feliz. E assim, passa um filme na minha mente, porque depois desse show, teve o Arnold 2019. E a mente do TDAH, gente, é assim, é 880. Eu fiquei tão focada, assim, na preparação. Eu falei, gente, isso é coisa da minha vida, que eu mergulhei muito de cabeça. E foi uma das coisas que fez com que eu amadurecesse mais. Eu ganhei na minha categoria, esse Arnold, e eu não ganhei, eu fui falando, não, gente, é meu, e eu fiquei muito frustrada que eu não ganhei esse show. E depois desse show, Braulio, fiquei em depressão. Fiquei uns 2 meses, assim, coisas que eu nem cheguei a falar, né? E como foi aí você sair desse quadro e começar a entender, né, o jogo, né? Porque realmente quando a gente está no amador, que a gente acostuma, você vai ganhar categoria, disputou um overall, você não ganhou, não, tá tudo certo. Mas na hora que você vai pro profissional, tudo é overall. Sim. Então, tipo, é só uma garota que vai sair com a vaga pro Olímpia e campeã. Então, tipo, é um overall a cada competição, né? Sim. E no amador, o overall vale muito mais, né? Porque são o nível, assim, a quantidade de atletas. E eu lembro que nessa época eu estive em um estado depressivo e fiquei aí uns 3, 4 meses que eu chegava na academia mesmo para treinar e eu tinha que segurar para não chorar. Só que eu tive uma criação muito forte, sabe? Que a única coisa que eu pensava, por isso que eu fiz o coach também, é o que eu posso aprender com isso, Continuei meus treinos, porque é algo que eu amo fazer. E eu lembro que teve alguns shows, acho que teve um show no Rio que as meninas competiram, eu assisti, chorava, assistindo, chorava, assim, porque ali eu vi realmente que é o que eu amo fazer. Então, quando eu penso em tudo que foi, né, é muito engraçado, é uma vida antes do Procard e uma vida depois, porque sem patrocínio, não tem patrocínio. Na época eu fazia estágio, teve uma época que eu fiz estágio no Mercadão e depois eu passei a trabalhar na loja, então era assim, era um salário de gerente que eu tinha que pagar tudo. E por várias vezes na minha dieta eu não tinha whey, não, mesmo tirei whey,
E aí fazia as adaptações, nessa parte que é bom saber um pouco de nutrição, porque eu não tinha mesmo dinheiro, não sobrava. Então, eu tinha que escolher os shows que eu ia, né, porque não tinha condição mesmo. E assim, passa um filme, porque eu vejo que tudo valeu a pena. Perto do meu Procard, de pegar, foi uma época assim muito corrida na minha vida, que eu ia fazer o meu cardio em jejum, acho que era isso, fazer meu treino, ia pro estágio, voltava, almoçava, trabalhava na loja, aí à noite eu estudava, às vezes tinha coisas da faculdade, e fazia o cardio também. E teve momentos que eu olhei e falei, gente, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, não vou conseguir isso aqui, assim, só pensava naquele momento, não, hoje eu vou fazer. E aí foi que num show que estava eu, Michele e Rayane, que esse Procard veio, e eu sou uma pessoa muito... eu sou muito chata em algumas coisas assim, não sei se essa é a palavra. Exigente. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria meu Procard aqui no Brasil, né? Um show aqui, porque foi aqui que tudo começou na minha vida. Estava mais difícil aqui, ainda é mais difícil. Muitas pessoas me falavam, Rafa, vai fora, né? Tá entre as mais fáceis, porque as meninas não estavam adequadas ainda na categoria. E eu falei, não, eu vou pegar o meu Procard aqui. Demorou um pouquinho, mas veio. E aí é onde começa tudo de novo, né? É uma outra visão. Realmente é onde recomeça tudo, todo o trabalho. Eu, Rafa, e para as meninas, você que saiu de um concurso de garota fitness, não de competição de fisiculturismo, e começou no Muscle Conscious. Tá certo que de lá para cá a gente evoluiu bastante, mas ainda eu vejo algumas meninas que têm um certo receio, né? Não vou dar conta de competir, o nível é muito alto. Que mensagem você deixa para essas meninas que querem competir na Wellness? Você que tem um sonho, que tem a vontade de competir, faça. Enfrente os medos. Se eu falar pra você, Braulio, eu lembro que na época, eu acho que eu falei alguma coisa com o Paulo Musa, não sei, eu lembro que foi numa live, alguma coisa, e ele colocou essa frase, se tiver medo, vai com medo mesmo. Até hoje, quem fala que não sente medo, é mentira, né? Não tem como, porque você tá em uma competição onde você é o teu próprio adversário. Ali, é você e você. E então não tenham medo de começar, não se cobrem querendo começar com físico de pró, porque vocês estão no amador, vocês estão começando, não tenham essa cobrança. A Wellness é uma categoria de saúde, de bem-estar, onde a mulher, ela tem que ser feminina, ela tem que ter um aspecto saudável, ela tem que ser feminina no palco, ter a leveza. Então eu acho que tendo isso em mente, né, das meninas, e essa coisa de não se cobrar tanto, de não existe isso, eu não vou porque a categoria está muito agressiva, eu não vou porque eu não tenho chances, não é isso, principalmente no amador, né, Braulio? Então tenham isso em mente, né, façam o trabalho de vocês, vão até o palco. Uma coisa que eu valorizo muito, sempre valorizei, aqui, Braulio, a Muscle Contest, quando eu vi o Tamer, eu lembro até hoje, eu falei, gente, o presidente, né? Aí a gente vai conhecendo a história. Eu lembro que até hoje, assim, tem na minha mente, eles fizeram um sorteio de top. Ele falou, quem acertar o nome do presidente ganha. E eu acertei, eu tenho o top guardado até hoje. E assim, por que eu voltei nisso? Porque você estando em uma empresa, né, que você sabe a história de começo, você sabe como funciona, você sabe as regras, e desde o início o tratamento foi muito diferenciado. E essa questão sempre foi muito frisada naquelas... quando a gente vai na pesagem e tem o Tamer que fala alguma coisa... As reuniões pré-pesagem. Pessoal que ainda não foi em competição, gente, toda competição, né, antes da pesagem, reúne todos os atletas e explica sobre a pesagem, sobre a categoria, tinta, iluminação, filmagens. Então isso dá uma segurança para vocês. Vocês conseguem visualizar o palco. Uma dica que eu dou,
sempre que você for na pesagem, visualize o palco, né? Para quem vai a primeira vez, e você ter acesso ao presidente, ao cara ali, isso, Braulio, mudou muito, porque você desce do palco, isso é só no Brasil, você desce do palco, você tem acesso, né, ao pessoal para te dar um feedback. Então isso foi o que contou em todas as minhas competições, Braulio. Eu sempre tive feedback e não tem como a gente evoluir se não tiver um feedback. Você não consegue evoluir o teu físico se você não souber aonde que você precisa andar. Isso não é o teu vizinho que vai falar, não é o professor da academia, não é a amiga, é o júri, né? E às vezes muitas meninas têm essa crença, eu não vou porque tá muito agressivo, tá muito condicionado, mas você ouviu isso de quem? Né? E qual competição que foi também que é importante, né? Às vezes a menina que ganhou, ela tá um pouco mais condicionada e hard, mas as outras que se competiu não estavam preparadas para aquele evento. Sim. Né? Então a gente não pode tomar uma competição como base de padrão, né? Eu prego muito isso, Braulio, com todo mundo que eu converso, com meninas que têm vontade de competir. Não tem esse negócio de padrão fixo. O padrão é feminilidade, graciosidade, né, que conta os pontos. Você não pode subir condicionado, não pode fibrar glúteo, ficar muito fibrado em cima do palco. A gente tem um exemplo da Fran, né, que ela até deu uma entrevista falando que ela tem que tomar cuidado nas poses para que não fibre no palco, porque isso é algo da categoria, né? Essa coisa de agressividade, subir muito hard, isso não é da wellness. Em algum momento ali da preparação, mas no palco ninguém tá ali para mostrar a fibra. Você tá ali para mostrar a beleza, né? Da mulher que treina, da mulher que tem mais curva, que é por isso que é uma categoria nossa. É isso aí. Rafa, pro pessoal que quer acompanhar aí sua jornada, seus treinos, onde que te segue? @RafaelZen, lá eu posto bastante coisas, dicas de mentalidade, né, que é o que conta muito também para o atleta, dica de saúde, treinos também, estou lá para motivar vocês e ajudar. É isso aí, Rafa, muito obrigado. E as atletas também, Braulio, eu recebo muito direct de meninas que estão começando, às vezes pede dica, né, eu estou disponível para vocês sempre, eu respondo todo mundo. Os eventos que eu consigo ir na nossa costa, estive no da Bahia, da Bruna, foi maravilhoso, e eu recebi um carinho muito grande das meninas, né, da Wellness Amador. E eu estava lá para ajudá-las, para passar segurança para elas, porque eu não tive isso. Como estava começando, eu tinha que me virar com o conteúdo que eu tinha. Então hoje vocês têm aqui um conteúdo para vocês se sentirem mais seguras, para saber que caminho que vai, né? E se eu estiver no feedback, se eu estiver no backstage e puder ajudar vocês também no meu Instagram, o que eu puder fazer para contribuir com vocês, podem contar comigo. É isso aí, vale a pena seguir lá. Rafa, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, fiquem ligados, se inscrevam aqui no canal Muscle Content TV. Até a próxima. Vai Brasil!